Graça e paz. Seja bem-vinda à nossa madrugada de oração. Ouça essa canção. Aquieta minha alma. Faz o meu coração ouvir a tua voz. Me chama para perto. Ouça o que Deus está te dizendo nessa noite. O tema essa semana: vencendo os conflitos e as crises. Tudo que você precisa está no Senhor. Muitas vezes o nosso coração é teimoso e não obedece, não quer ouvir a voz do Senhor nos momentos de conflitos e crises. Mas é nesses momentos que precisamos confiar. Faz meu coração ouvir tua voz. Ouça essa canção, ouça o que Deus está te dizendo. Aleluia. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Oh, nesse momento de conflito, de crise que você enfrenta, Deus pode se fazer presente. Mesmo que você não entenda, Ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Ele nunca sai do controle de nada. Oh, Senhor. Sabemos que o Senhor está sempre conosco. Talvez a sua alma esteja gritando, querendo que você desista, que você volte atrás. Mas nesses dias o Senhor está te ensinando a vencer os conflitos e as crises da vida. Oi, andaramasui, derraialavaraya, todecandarabachou. Só Ele pode te ajudar a vencer os conflitos e as crises da tua vida. O que sente por mim, eu sei. Tudo que Ele tem para você vai se cumprir. Não importa as crises, não importa os conflitos. Aleluia. O que sente por mim, eu sei. Aquieta sua alma. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E Ele será exaltado na sua vida. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor a você nessa madrugada de oração. Eu quero compartilhar com você mais uma vez sobre vencendo os conflitos e as crises da nossa alma. A Bíblia nos fala deste assunto há muito tempo. À medida que a volta do Senhor se aproxima, os conflitos e as crises também. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, você pode ler depois, fala de algumas coisas relacionadas a conflitos e crises, e hoje ela tem sido e tem estado nas principais manchetes, nos noticiários, nas redes sociais. Nós temos nos acostumado a ouvir tantos assuntos que falam de crises, de conflitos, tantas crises diretas e indiretas que geram conflitos. É crise na família, é crise na saúde, é crise na educação, é crise na segurança, é crise moral, é crise nos relacionamentos, é crise na política, é crise existencial.
São tantas crises que nós estamos vivendo nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Muitos estão ouvindo as más notícias que trazem os noticiários e muitas redes sociais, falando de tantas e tantas crises. Que toda crise vem por conflitos, ou os conflitos estão ligados à crise. E a Bíblia nos relata várias vezes sobre crises e conflitos. Eu queria ler com você no livro de Marcos 8:34. Marcos é um dos evangelhos, logo depois de Mateus. Senhor, eu amo a Tua palavra, assim que nós declaramos na nossa igreja, quando vamos ler a Bíblia. Senhor, eu amo a Tua palavra. Marcos 8:34 nos diz: e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos, que acabamos de ler, capítulo 8, verso 34, fala de uma crise espiritual, sentida por várias pessoas que conhecem até o Senhor, mas não entendem que a vida cristã ela é feita de renúncias. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para vencermos conflitos e crises, precisamos negar a nós mesmos. Nós ouvimos muitas vezes na igreja falando sobre vencermos, de termos a vitória, temos sim a certeza de que a vitória é garantida, amém? Mas porque muitas pessoas estão cheias de conflitos e crises na sua vida? Muitas vezes porque não creem verdadeiramente nos princípios da palavra do nosso Deus. Muitas pessoas não estão conseguindo sobreviver na sua vida espiritual e sabemos que podem até entrar num conflito tão grande, numa crise tão terrível, que isso pode levá-las até um desejo de morte. Como nós ouvimos muitas pessoas dizendo que não querem mais viver por causa dos conflitos e das crises da vida. O Salmo de número 46, ele fala sobre um mundo em crise, sobre uma natureza em crise, sobre uma nação em crise, sobre um cenário que estava em crise. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura nos Salmos de número 46. Salmos de número 46 vai nos falar de um ambiente de crise geral, aonde o salmista nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra e os montes se afundem nas suas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o lugar santo do Altíssimo.
O Senhor está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações se enfureceram, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações fez na terra. Ele acaba com a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Salmo 46 fala de uma crise na natureza humana, uma crise na nação, uma crise que o mundo estava vivendo naqueles dias. Fala de uma crise que impõe medo e terror, e nós estamos vendo isso hoje no mundo. Mas eu quero te falar algumas coisas sobre isso nessa noite. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, que a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Só podemos escapar dela se acreditarmos que ela existe. Por isso, não admita a crise, reconheça os seus problemas, reconheça as suas dificuldades, os seus erros no meio dela. Muitas vezes apontamos a crise que está à nossa volta, mas não reconhecemos os conflitos que estão diante de nós, e por isso muitos não se arrependem de que o problema está nelas. Muitas vezes nós nos colocamos assim, encobrimos o pecado, e muitas vezes achamos que encobrindo o pecado, como diz Gálatas 5:7, que fala que tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Nós nos esquecemos disso e temos que lidar com a crise como uma oportunidade de reconhecer as coisas que não vão bem na nossa vida, de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aonde estamos errando, o que precisa ser mudado em nós. A segunda coisa que você precisa nessa noite é reconhecer que o conflito, que a crise é a oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida, amém? Estamos vivendo um cenário crítico, uma declaração consoladora da presença poderosa de Deus, sustentadora no meio de uma cidade, como diz o Salmo 46, verso 4 e 5. Talvez você esteja com medo, e nós precisamos entender que Deus está no meio dela. O verso 4 diz: há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. Você precisa então fazer do conflito e da crise uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. A terceira coisa que você precisa nessa noite: o conflito, a crise é uma oportunidade de pensar sobre quem tem sido a sua segurança. Para onde você corre em tempos de crise? Só existe estabilidade física, emocional, espiritual, econômica, familiar, ambiental ou em qualquer outro aspecto em Deus. O Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Então, em meio ao conflito e à crise, a oportunidade que temos de pensar sobre aonde temos segurança. A segurança não está nas pessoas, a segurança não está em uma vacina simplesmente. Precisamos sim, mas a nossa segurança está e vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio,
Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Se Ele não guardar as nossas vidas, ninguém mais pode. Passamos álcool em gel, usamos máscara, é necessário, porém quem guarda é Deus. A nossa segurança vem do Senhor. E a quarta coisa que você precisa para vencer o conflito e as crises da vida é: conflito e crise é uma oportunidade para fortalecer a sua fé na soberania de Deus. Deus não perdeu o controle da situação, saiba disso. Talvez você está em desespero porque você acha que Deus perdeu o controle. Deus está no controle de tudo, Ele nunca perde o controle de nada. Deus, Ele é o maior interessado em nós. O nosso desafio é descansar em sua soberania. É observar a declaração do verso de número 8, do versículo 46, que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Verso 9, ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros do fogo. Você precisa crer que Deus está no controle de tudo, e Ele sabe de tudo, e Ele tem um tempo determinado para que todas as crises e conflitos da nossa vida sejam solucionadas. Mas nós precisamos nos fortalecer em Deus. Se você não se fortalecer em Deus, em meio ao conflito e à crise que você está vivendo, você vai desanimar, você vai desistir, você vai retroceder, você vai viver vários problemas emocionais que vão atingir a sua alma e podem atingir o seu físico. Então, entenda que o seu fortalecimento e a sua fé precisa estar na soberania de Deus. A crise é uma oportunidade para vencermos a nossa autossuficiência. Eu conheço muitas pessoas que são autossuficientes, que acham que elas podem sozinhas, que elas não precisam das outras, que elas acham que sozinhas elas podem tudo. Eu estou falando de várias áreas, de vários aspectos da vida. Pessoas que são autossuficientes, que acham que elas conseguem vencer tudo e todos sozinha na força do seu próprio braço. Eu posso, eu consigo, eu sei mais do que todo mundo, eu sou mais inteligente do que todo mundo. E essas pessoas geralmente elas são críticas, elas criticam os outros, elas só veem defeitos e não conseguem ver qualidades. Elas só conseguem olhar para as suas qualidades, esquecendo que elas também têm defeitos, como todos nós temos defeitos e qualidades. Talvez você seja uma pessoa autossuficiente, que acha que você pode tudo, que você enfrenta tudo e todos, e que sozinho você vai chegar a lugar algum. E eu quero te dizer que sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. E eu quero te dizer ainda mais: pessoas precisam de pessoas. Você precisa de pessoas para te ajudar na caminhada, a vencer os conflitos e as crises da vida. Talvez você escolheu o isolamento porque você acha que vai vencer sozinho, por causa da sua autossuficiência, do seu egocentrismo, de que você acha que pode tudo, que consegue tudo, que manipula todos e que pode dominar. E eu quero te dizer que nem nós nos dominamos. Em Cristo, nós precisamos entender que precisamos ser dominados por Ele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Lembre-se dessa palavra. E os conflitos e as crises é a oportunidade de você vencer a sua autossuficiência. Não podemos achar que sem Deus alcançaremos alguma coisa. Sem Deus, você nada pode fazer. Você está muitas vezes se enganando. Você pensa que as suas estratégias pessoais que você tem usado
de persuasão, estratégias pessoais para vencer os conflitos e as crises vão te levar a lugar algum. Isso é mentira do diabo. Talvez você use a sua inteligência, os seus méritos. Eu não estou te desmerecendo, mas eu estou te dizendo que a sua inteligência, os seus méritos, eles não são infalíveis. Eles são falíveis, sim. Eles não podem te livrar. Agora Deus se revela como refúgio e a fortaleza, como socorro bem presente na hora da crise, do conflito. Ele ajuda, ele vem somente para pôr fim às guerras. Por isso eu quero te deixar o versículo 10. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, diz o Senhor a você. Parem de lutar sozinhos. Aquieta a sua alma. Não confie mais em si mesmo. No conflito, na crise, deixe que Ele seja exaltado na sua vida. Deixe que Ele seja exaltado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na sua vida, diz o Senhor, se você se aquietar no meio dos conflitos e das crises da vida. Eu quero orar por você mediante essa palavra. Ó Deus, eu quero declarar, ó Pai, neste momento de oração, que cada um que está passando por conflitos e crises possam buscar em Ti como refúgio, como a fortaleza, como socorro bem presente para as suas vidas, e que eles possam vencer os seus conflitos e crises que têm sido grandes na vida de muitas pessoas que se acham autossuficientes, que acham que não precisam de nada nem de ninguém, ou que sozinha vão conseguir vencer, mas que o Teu Espírito possa convencê-las agora, Senhor, que elas precisam do Senhor, que sem o Senhor elas não vencerão os conflitos e as crises da vida. Ó Deus, eu oro para que essas pessoas possam aquietar as suas almas, terem equilíbrio emocional, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor nunca perde o controle de nada. Que o Senhor te leve a vencer os conflitos e as crises da sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por todos os enfermos em todas as partes do mundo agora. Ó Deus, oramos pelos enfermos em Itaiobeiras, no Brasil e nas nações da terra. Todos que estão infectados com coronavírus sejam curados agora, recebam milagres. Todos que estão com algum tipo de enfermidade, recebam a cura agora. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Qual é o lugar da sua enfermidade? É na sua tireoide? É nos seus rins, no seu útero, nos seus ovários? É no seu coração? Coloque a mão. É na sua cabeça? É uma enxaqueca que não passa? Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre na sua vida nessa noite. Aonde quer que esteja o enfermo, que a mão do Senhor o alcance e você seja curado em nome de Jesus. Oramos pela economia do nosso país, para que o Senhor abençoe a nossa nação, suprindo a necessidade daqueles que não têm. Se revela, Senhor, a cada família como Jeová Jireh, o Deus da provisão. E no momento das maiores crises é que o Senhor faz grandes milagres. E que possamos viver os grandes milagres do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar essa canção. És tu. Oh, declare isso. Quão grande és tu. Ele é grande, está sobre tudo e sobre todos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Ele é grande. Quão grande és tu. Quão grande és
isso na sua casa. Marca-te, Senhor. Oh, olha o que Ele está te dizendo através dessa canção. Ele está no controle. Por isso você vencerá os conflitos e as crises. Não, minha alma canta-te, Senhor. Declare: quão grande és tu. Aleluia, aleluia. Você vencerá os conflitos e as crises. Nosso Deus é grande, não existe outro igual a Ele, e é nele que você precisa se refugiar. Ele é o socorro bem presente no momento da sua angústia. Nós já fizemos muitos atos proféticos, muitas ações proféticas há 21 anos em Taiobeiras. Mas esse dia 1º de maio, que já se passou porque já é mais de meia-noite, nós fizemos a segunda ação profética em 2020, em meio à pandemia, onde tivemos experiências profundas e marcantes com o Senhor. Fomos nas entradas da cidade, fomos ao pronto-socorro, oramos pelo pronto-socorro, pelo Hospital Santo Antônio, oramos ali no batalhão, no SAMU, na prefeitura, no centro comercial de Taiobeiras, no mercado municipal, abençoando todo o comércio de Taiobeiras. Nós paramos ali na entrada de São João para Taiobeiras, oramos com aquelas profissionais da saúde que estavam ali. Foi uma bênção orar e abençoar a vida delas no dia do trabalhador. Oramos também pela soldado Ana Paula, que nos recebeu ali no batalhão onde nós oramos. E esse dia foi marcado por ações proféticas nessa cidade, aonde nós cremos que estamos guardados pelo Senhor, declarando proteção, livramento. Oramos ali no pronto-socorro, onde estava o nosso amigo Urbano, que agradeceu a nossa oração. Oramos pelos funcionários do hospital, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, guardas, pessoal da recepção, da limpeza. Oramos pela prefeitura, pelos funcionários, pelo mercado, pela rodoviária. Oramos ali e a Sandra estava ali na Transnorte, recebeu a nossa oração. Na ação profética, na segunda ação profética de 2020, Deus falou algo ao meu coração, que Taiobeiras é uma cidade que é referencial para todo o Alto Rio Pardo e o norte de Minas. E nós vamos vencer essa batalha, porque Deus está conosco, Taiobeiras. Deus me trouxe uma palavra ao coração. Isaías 38, 18 e 19, ou melhor, Isaías 43. E eu quero rapidamente, para encerrar esse momento, ler Isaías 18 e 19, a palavra que Deus me deu para Taiobeiras. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeis ainda? Porém o caminho no deserto e rios no ermo. Creia nisso, Taiobeiras. Deus está fazendo uma coisa nova. Está saindo a luz, há uma esperança para nós. E Deus está dizendo que Ele abrirá um caminho no deserto e rios no ermo. Então, em meio ao conflito e à crise,
nesta pandemia. Deus nos trouxe uma resposta hoje. Essa é a palavra que Ele me deu. Isaías 43, verso 18 e 19. Leia esse texto várias vezes. Se possível for, imprima e pregue na sua casa. Deus está fazendo uma coisa nova nessa cidade. Está saindo a luz. Ele abrirá um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Em meio às crises, muitos milagres Deus vai fazer nessa cidade. Muitas coisas grandes, tremendas, extraordinárias, Deus vai fazer na cidade de Itaiobeiras, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe todo o Alto Rio Pardo, norte de Minas, Minas Gerais, o Brasil e as nações da terra. Que Deus te abençoe. Aos trabalhadores, dia 1º de maio, que Deus te recompense pelo seu trabalho. Que Deus, então, realize os desejos do seu coração. E quero convidar a você a fazer parte do projeto Compaixão, levando o Evangelho das duas mãos, Jesus e o alimento aos necessitados, porque juntos nós somos mais fortes. Nos procure pelas redes sociais, faça a sua doação, procure a empresa Realize, que você saberá como poderá então fazer parte desse projeto, entregando alimento em troca de tarefas, de exercícios, trabalhos escolares, que você poderá levar para casa, para ensinar o seu filho, criado pela Adriana Barbosa, vice-diretora da Escola José Americano Mendes, o Varal Solidário. E temos outras estratégias para recolher alimentos que vamos estar relatando esta semana. Se você quiser doar uma cesta básica, 1 quilo de alimento, roupas, nos procure, pois o projeto Compaixão não para, mas nós permanecemos cumprindo o ID de Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fomos chamados para glorificar a Deus e abençoar vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te livre do mal e te leve a vencer os conflitos e as crises da vida e te conduza nesse tempo ao caminho da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.